Tá? Então, aqui no livro didático, tá? Página 85 do livro didático, a gente vai usar como referência, que tem um material bem simples aí sobre brasagem, que está usando esse, que é o livro didático, livro base da matéria, da página 85. A partir da página 85, ele fala sobre os processos de soldagem. Tá? Então, no processo de soldagem, a gente tem que entender que a gente faz parte, a gente utiliza, na verdade, dentro da soldagem, a gente usa um processo chamado brasagem. Tá? Porque o que é soldagem? Soldagem é quando você une dois materiais, fundindo esses dois materiais. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui de alguma tubulação. Aqui, ó. Você tem essa tubulação e essa tubulação. Aí o que é a soldagem propriamente dita? A soldagem é quando você pega esses dois materiais, coloca eles em contato, aí você vem com no caso aqui, um maçarico, né? Pode ser outros tipos de equipamentos também, de solda, né? Mas esse aqui é o exemplo do maçarico. E funde esses dois materiais. O que é fundir? Aí se lembrar, né? Lá do processo lá de transformação de fase. Fusão é quando eu tenho um material sólido indo para a fase líquida. Isso que é fusão. Né? Então você está fundindo esses dois materiais que estão em contato, você vai aquecer esse material até eles ficarem em forma líquida, e aí você tira a chama, que aí esse material vai se resfriar, e aí então um material vai aderir ao outro, né? De maneira aí molecular, né? Eles vão estar aderindo um ao outro, sem usar esse metal de adição, que aqui está adicionando um metal de adição, uma vareta de solda. Tá? Está usando uma vareta de solda, uma liga de solda, metal de adição, é a mesma coisa, tá? Pode usar esses três nomes: liga de solda, vareta de solda ou metal de adição, tá? Que é o nome mais técnico possível, é o metal de adição, tá? Que vocês vão estar encontrando aí em literatura ou livro, alguma coisa desse tipo. Tá? Ou até em palestras técnicas também, o pessoal vai usar metal de adição. Então, a soldagem é quando você funde dois materiais, ou seja, alcança o ponto de fusão do material base, e aí você derrete esses dois materiais e funde, sem precisar adicionar o metal de adição. Quando você aquece esse material abaixo do ponto de fusão dele, antes dele se derreter, e adiciona uma liga de solda, onde é essa liga de solda que derrete, é ela que se funde aos dois materiais, ocasionando a junção dos dois materiais, esse processo é chamado de brasagem. Então, o que a gente faz na refrigeração, a gente não solda, a gente brasa, tá? Só que são poucos os mecânicos que usam esse termo brasar, sendo que ele é o mais correto, tá? Só que é difícil a gente ouvir o pessoal falar brasar, são poucos os que usam esse termo. Tá? Mas o nome correto é brasar tubo ou brasagem. Tá? Aí o que é brasagem? A gente tem também aqui, né? Apesar de eu ter comentado, mas a gente tem aqui um conceito mais técnico, né? Que é que as partes são unidas por meio de uma liga metálica de baixo ponto de fusão. O metal base não é fundido. Tá? A brasagem na refrigeração e climatização é destinada a realizar a união de tubos, conexões, junções de componentes do sistema, através de processo térmico do material de adição, com o material base a ser fundido, seja ele cobre, ferro, alumínio, latão ou liga desse material. Então, não importa o material que você está usando, se é cobre, se é alumínio, se é ferro. Se você vai unir dois materiais, adicionando uma liga de solda, uma liga metálica, aqui ó, o quarto nome que ele está dando aqui, ó, liga metálica, tá? Você está adicionando um metal de adição e você não está fundindo esses dois materiais, não está alcançando o ponto de fusão deles. O que é o ponto de fusão? É o ponto em que, se você está soldando ferro com ferro, você não está derretendo o ferro, aquecendo o ferro até ele se derreter, até ele se fundir. Tá? Você está fazendo o quê? Você está aquecendo esse material, mas quem está se fundindo é a liga metálica, é o metal de adição. Tá? Então, o que você está fazendo? É a abrasagem. Tá? Aqui a gente tem alguns conceitos técnicos que é bom a gente saber antes da gente continuar, porque a gente vai justamente vai estar utilizando. São esses conceitos aqui. Algumas definições, conceitos, né? Que é o que a gente está comentando.
falando aí para não ficarem perdidos. Deixa eu... Régua. Pronto. Aqui, ó, materiais básicos. O que é materiais básicos? São os materiais a serem unidos, que é o que a gente viu aqui. Ó. Quais são esses materiais? Qualquer material que você está querendo unir. Tá? Cobre, ferro, alumínio, latão, liga. O que você estiver querendo unir. Isso é o material base. Tá? Tubos de cobre com tubo de cobre, tubo de aço com tubo de cobre. Isso é o que é chamado de material base. O que é o metal de adição? É um metal puro ou liga metálica, apropriada para abrasagem. Tá? Não sei o que se bota... Ah, é por exemplo, tá? É por exemplo. Por exemplo, cobre puro ou ligas contendo prata, cobre e zinco. Tá? Temperatura de fusão. O que é a temperatura de fusão? É a temperatura na qual um material puro ou uma liga eutética funde-se. Tá? Aí o que é uma liga eutética? Tinha separado aqui um texto da própria internet que fala sobre isso. O que são as ligas eutéticas? Tá? Aí a gente estudou lá em fluidos refrigerantes que existiam as misturas azeotrópicas e não azeotrópicas. Né? Aí o que é a mistura azeotrópica? Se comporta como se fosse substância pura em relação à ebulição. Então, a mistura azeotrópica está relacionada com a ebulição. O que isso quer dizer? Que a pressão é constante. Aqui a gente tem o gráfico aqui da mistura azeotrópica. Que eu tinha até mostrado para vocês também lá em fluidos refrigerantes, que o ponto de ebulição aqui, ó, ele começa numa determinada temperatura e numa determinada pressão e termina na mesma pressão e na mesma temperatura. Isto é uma mistura azeotrópica. O ponto de ebulição é constante, tanto na temperatura como na pressão. Tá? Isso é uma mistura azeotrópica. E o ponto de fusão dessa mistura azeotrópica? O ponto de fusão é algo que só é agora relacionado a essas ligas de solda, já não tem mais a ver com fluido refrigerante. Aqui tem a ver com fluido refrigerante, que a gente já tinha estudado. Agora a gente está conhecendo agora o ponto de fusão. Esse intervalo que tem aqui, ó, repara que não é mais na mesma temperatura. Eu não tenho mais uma linha reta aqui. Ó. A fusão, ela não acontece na mesma temperatura, igual como acontece aqui. Ó. Olha a fusão constante. Ó. Fusão constante. Aqui e aqui. Ó. É na mesma pressão e na mesma temperatura. Começa numa pressão, termina na mesma. Começa na temperatura, termina na mesma. Ou seja, aqui está em sólido, aqui está em líquido no final do processo. Com a pressão constante e a temperatura constante. Tá? Aí, isso aqui é uma mistura azeotrópica. Só que essa mistura azeotrópica, ela não se aplica para o que a gente está estudando. O que se aplica? A mistura eutética. O que é uma mistura eutética? No caso, ele está falando aqui, a mistura eutética se comporta como se fosse uma substância pura, só que o processo de fusão, a temperatura se mantém inalterada. Então, qual é a diferença entre a azeotrópica que a gente já tinha estudado? Na azeotrópica, a gente estudou sobre o ponto de ebulição. A gente não tinha visto o ponto de fusão. No ponto de fusão, ele não é constante. Aqui, ó, não é constante o ponto de fusão. Só que isso aqui que não falei, não interessa para a gente. O que interessa? É a mistura eutética, que na mistura eutética, o ponto de fusão é o mesmo, no início ao fim da fusão. Já é o ponto de ebulição, ele já não é mais constante aqui, ó, o intervalo de ebulição, não é o mesmo. Só que a gente não vai evaporar uma liga de solda, né? Então, o ponto de ebulição da liga de solda, de uma mistura eutética, não interessa para a gente, porque a gente não vai evaporar a liga de solda. A gente vai fazer o quê? A gente vai fundir a liga de solda. Então, a liga de solda, que ela é uma mistura eutética, como assim? Eu sou mistura eutética, pelo fato de que ela ter várias composições. Por exemplo, aqui que está falando, ela pode ser composta de prata, cobre e zinco. O que isso quer dizer? Que é uma mistura, né? A liga de solda, ela é uma mistura. Só que é uma mistura de materiais sólidos. E aqui a gente estudou lá em fluido refrigerante, era mistura de materiais gasosos. Aqui é uma mistura de materiais sólidos. Então, para a mistura de materiais sólidos, a principal característica a ser estudada é a questão de ser eutética. O que quer dizer eutética? Que a liga de solda ela tem como característica
que começa num ponto de fusão, a fusão começa numa pressão e temperatura e termina na mesma pressão e na mesma temperatura. Ela não tem intervalo de fusão, tá? É isso que está querendo dizer aqui, ó. Esse intervalo aqui, ó, não existe, tá? Aí, para aquelas que têm intervalo de fusão, ela vai ter T sólidos e T líquidos, né? Temperatura sólidos e temperatura líquidos. O que é o T sólidos? Temperatura na qual começa a fusão de uma liga metálica. É aqui, ó. Começa a fusão. Começou a fusão aqui, ó. Então, isso aqui é a temperatura T sólidos. E aqui no final? Aqui no final é a T líquidos. Temperatura na qual termina a fusão de uma liga metálica. Tá? Aí aqui a gente consegue estar percebendo esse T sólido e T líquido, é o intervalo de fusão. Isso aqui é o intervalo. Tá? Aqui na pasta eu deixei para vocês, deixa eu ver se está aqui. Eu deixei vários materiais relacionados à brasagem, vários conteúdos que tem folhetos, algumas apostilas falando um pouco mais, se aprofundando um pouco mais de brasagem. E aqui, por exemplo, tem um manual de catálogo aqui da Brastak, da Harris Brastak. E ele fala aqui, ó, sobre a composição das ligas de solda. Aí ele diz aqui, ó, que essa liga Foscope, ele tem vários modelos dela, ó, desde a 450 até 880. Aí diz que a liga Foscope é composta aqui de cobre, ó, Cu, cobre, e o P, fósforo, tá? Ag é prata e Sn é estânio, se não me falha a memória, tá? Agora a química, a tabela periódica da mente falhou, mas que é estânio, o Sn. Então ele está dizendo que, por exemplo, a BT 450, ela é composta de cobre e é composta de fósforo. Não compõe nem prata, nem estânio. A temperatura de trabalho é 788, a gente vai já ver o que é isso aqui. E o intervalo de fusão dela é 710 a 924. Ou seja, ela começa a se fundir em 710 graus Celsius, a partir de 710. E termina, e está totalmente líquida, na temperatura de 924 graus Celsius. É isso que ele está dizendo que é o intervalo de fusão. Ou seja, é o T sólidos e o T líquidos. Então, todo fabricante ele vai te dar esse intervalo de fusão aqui, para as varetas de solda. Tá? E ele vai te dar também a temperatura de trabalho. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a temperatura de trabalho. Está aqui. Ó. O que é a temperatura de trabalho? É também chamada de temperatura de brasagem. É a temperatura a que estão submetidos materiais base durante a brasagem. Tá? É a temperatura que você tá utilizando. Esse é o ideal de temperatura. Você não pode, o ideal é não aquecer acima dessa temperatura aqui. Ó. Por quê? Porque senão você aquece demais o material base e ele começa a se tornar uma liga fraca. Ou seja, vai soldar, solda. Tá? Visualmente fica soldado, mas é uma solda fraca. Com o tempo, essa solda ela trinca. Tá? E gera vazamentos naquela solda. Por quê? Porque você está usando uma temperatura de trabalho acima do recomendado. Só por conta disso. Essa é a temperatura ideal de trabalho para essa liga de solda. Para trabalhar com essa liga de solda. Mas com com essa temperatura de trabalho aqui, eu consigo aquecer o cobre? Demora um pouco mais. É por isso mesmo que a gente não trabalha com isso aqui. Aí como é que você faz o controle disso aqui, então? É na distância da chama, né, do maçarico. É a distância do maçarico que vai fazer você alcançar essa temperatura. Exemplo, no processo de brasagem, você está aquecendo o material. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar aqui essa chama e vai afastar. Por exemplo, aqui está mostrando ó, que ele está pegando o bico e encostando na vareta de solda. O que isso quer dizer? Está errado. Você não pode fazer isso. Tá? Esse não é o procedimento correto de brasagem. Você tem que pegar e encostar. Quando você alcança a temperatura já de trabalho, você viu que a tubulação já está ficando vermelha, né? Ou o que eles chamam de rosa cereja, vermelho cereja, sei lá. É um vermelhinho, né? Não tão quente, tá? Você visualmente consegue perceber. Aí o que acontece? Você encosta a liga de solda e afasta o maçarico. Porque você afastando o maçarico, você não vai encostar essa zona aqui do dardo, você vai encostar
do meio do penacho para frente. Porque aí você consegue chegar nessa temperatura de trabalho que tem aqui. Tá? Você consegue alcançar essa temperatura de trabalho. Porque assim a sua solda não fica fraca. Você não aquece demasiadamente a liga de solda. Você não aquece demais o material base, fazendo com que ele perca propriedades mecânicas. Tá? Excesso de aquecimento na liga de solda gera uma ligação molecular fraca. Então tem que tomar cuidado com excesso de aquecimento. Tá? O processo de brasagem é sempre um processo rápido e eficaz. Tá? Rápido e eficaz. Você tem que aquecer o material, viu que ele já está no ponto, você encosta a liga de solda e depois já tira o maçarico logo em seguida. Tá? É bem rápido o processo de brasagem. Você não pode ficar muito tempo aquecendo a tubulação. Tanto por conta que gera porosidades na solda, que a gente vai ver as falhas que geram, né, na solda, como também aí a liga de solda, ela fica fraca, a liga que você está utilizando. Então, para terminar aí os conceitos, folga. O que é uma folga? Que a gente vai falar daqui a pouco da folga, né? Várias vezes a gente vai ver aqui falando sobre folga. É a distância que separa os materiais a serem unidos, conforme mostrado, por exemplo, na figura abaixo, né? Então, você tem aqui no exemplo 2 tubulações, em que você vai estar inserindo um tubo no outro, né? Ou seja, você vai fazer uma bolsa nesse tubo, vai alargar ou expandir uma tubulação, onde você tem que ter uma folga mínima, um espaçamento entre esses tubos, para poder o metal de adição ele penetrar aqui nessa folga. Se não tiver a folga, aí o metal de adição não consegue penetrar. Se tiver uma folga em excesso, aí você, além de ter um risco de obstruir aqui a tubulação, se ela for de diâmetro pequeno, por exemplo, tubo de 1/4, 5/16, pode entrar solda demais e obstruir, como também você gasta mais material de adição, ou até mesmo pode soldar somente uma parte. Uma solda eficaz é quando você consegue soldar essa área aqui externa e principalmente a área interna, porque é isso aqui que vai impedir o vazamento. E quando a gente for fazer a prática lá no Senai, o que a gente vai fazer para ter certeza que vocês preencheram, fizeram uma solda eficaz, né? Uma solda que preencheu todo esse espaçamento aqui, ó, serrando o tubo. Vocês vão serrar o tubo e vai verificar se vocês tiveram um controle do maçarico, um controle da chama eficaz, para fazer com que a solda adentrasse até aqui o final, sem obstruir, tá? O interior aqui da tubulação. Então, a folga, ela é necessária, que é um processo aí, para poder ocorrer o processo de capilaridade, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Então, o processo de capilaridade. Aí, os metais de adição, de adições, né? Os metais de adições podem ser aí, no caso aí, solda de cobre e zinco, pode ser solda prata, pode ser fosforosa, pode ser com composição de alumínio. Né? Então, a gente tem aqui a solda fosforosa, que é a foscope e a silfoscope. Tá? A gente tem aqui também a solda com composição de alumínio, que é a solda alumínio, né? O pessoal chama mais de solda alumínio. Solda prata, que é uma das mais caras que tem, mas uma das melhores, né, que tem. E a solda de cobre e zinco, também apelidadas de solda de latão, ou, de maneira em campo, o pessoal chama de solda amarela, né? Mas em campo ainda o pessoal chama de solda amarela, é o nome mais comum em campo, tá? É a solda amarela. Aí, para que serve cada material desse? Tá? No caso aí, a solda latão, ela é indicada de metais ferrosos, cobre e suas ligas. Posso soldar cobre com cobre? Até posso soldar, mas, tipo assim, não é o mais recomendado. Qual é o mais recomendado para soldar cobre com cobre? Soldas fosforosas, que é a foscope e a silfoscope. São as mais fáceis de soldar, são as mais baratas de você soldar. Tá? Mas se eu quiser usar uma solda latão, posso? Pode. Só não é a mais recomendada. Vai ter uma boa soldagem também. Só que você está usando, tipo, é como se estivesse usando aí um canhão para matar uma formiga. Não é necessário. Tá? O que é recomendado para latão? Para soldar, no caso aí, ferro com ferro, ferro com aço, aço com cobre, tá? Então, é esses tipos de materiais que você vai estar usando tanto a latão como a prata.
A prata e a latão servem para esses dois tipos de brasagem, tá? Que é soldar materiais ferrosos e cobre. Cobre e suas ligas, tá? Você pode estar unindo tanto com latão quanto com a prata. Qual é a diferença? A diferença é o preço. Uma solda prata, ela tá aí seus 20, R$ 25 a vareta, né? R$ 15 a vareta, você pode estar encontrando com, acho que com 5% de prata, se eu não me engano, né? Mais ou menos na composição química dela. E a solda latão é R$ 1,50, R$ 2,50, às vezes normal R$ 3, tá? Uma solda latão. Sendo que as duas fazem a mesma coisa. Só faz a mesma coisa da mesma maneira, a mesma coisa é o quê? Tem a mesma função, unir materiais ferrosos com cobre e suas ligas. É isso que eu falo, né, em relação a fazer a mesma coisa. Mas faz com a mesma qualidade? Não. A que faz com a melhor qualidade é a solda prata. Só como assim a melhor qualidade? É que une o material sem você dar um aspecto ruim para a sua brasagem, né? Então, o melhor aspecto possível em termos de estética ali do material é com a solda prata, como também a melhor união que você tem entre os materiais, a solda mais forte, aquela que você tem certeza ali que dificilmente vai trincar, que vai apresentar vazamento, é a solda prata, tá? A latão, ela faz o mesmo trabalho, mas não tão de maneira não tão eficaz como a prata. Então você tem essas duas opções para brasar ferro com cobre, que é o caso que estavam comentando. Ah, eu quero brasar ali os passadores de sucção, de descarga, de tubo de serviço de compressores, né? Que muitos deles são. Antes era 100% ferro, né? Antes era só ferro, ferro fundido. Né? Hoje não, acho que uns anos, na verdade, que uns 5 anos para cá, os fabricantes estão mandando tudo com aço. É aço cobreado, né? É aço com uma camada de cobre. Como ela tem uma camada de cobre, você consegue soldar com foscope e silfoscope. Só que dá trabalho. Dá muito trabalho de você conseguir fazer isso, né? Aí você tem que ter um bom controle de chama. Como assim controle de chama? Quando eu falo controle de chama, é baseado nas 3 chamas aqui. Ó. Se você consegue regular ou uma chama carburante, ou uma chama neutra, ou uma chama oxidante. É isso que eu falo que é o controle de chama, que a gente vai conhecer depois a característica, o que serve para cada uma delas. Tá? Você tem que saber fazer esse controle. E o segundo é se você tem o controle de temperatura e de pressão que está tendo a sua chama. Porque não adianta nada você regular a chama correta se você também não sabe o ponto de pressão e de temperatura que tem que colocar. Tá? Que aí não adianta também. E o outro caso, né, o terceiro caso, é se você está limpando esse material básico, você está fazendo uma limpeza inicial, ou com algum produto abrasivo ali, né, uma esponja, alguma coisa assim, ou até mesmo pode estar utilizando um fluxo para fazer ali a soldagem com a foscope e a silfoscope, para facilitar. Tá? Mas se você está dando muito trabalho soldar com foscope, qual é a mais recomendada? Eu, quando eu tô lá fazendo a parte de brasagem com os alunos, sempre recomendo para a linha doméstica soldar com a solda amarela, tá? Porque como é aço cobreado, e você vai te dar trabalho soldar com foscope, solda, mas dá trabalho. Como é que eu vou conseguir de maneira mais fácil soldar? Com solda latão, a solda amarela. Solda amarela, você vai conseguir unir qualquer material ferroso com cobre, que é os passadores do compressor com a tubulação de cobre, do filtro secador com o condensador do refrigerador. Tá? Professor, depois eu quero fazer uma pergunta aí. Pode falar. Quer fazer? Pode. No caso aí, a solda latão aí, a vareta de solda, né, que é a solda amarela, precisa de usar alguma pasta ou só ela resolveria? A gente vai Usa falar da só ela ou com pasta. alguma pasta, né? A gente vai falar Ah, dela. tá. Tá? Porque eu não falei Beleza. logo agora, porque daqui a pouco ele fala da pasta. Tudo bem, tá. Desculpa aí. Não, não tem problema não. Na verdade, eu acho que nessa apostila nem fala. Mas a gente vai falar aqui da outra, tá?
Tá, fecha aí o microfone. Tá, aqui, o fluxo para abrasagem. Tinha passado, na verdade. Tá? Então, aí, continuando as ligas de solda. Foscope. Tem aí que fala sobre a temperatura de fusão. Aí ele fala que seu ponto é em torno de 700. Por que ele está falando que é em torno de 700? Porque a gente tem aqui, né, uma tabela. Ó, tudo isso aqui é Foscope. Tudo isso aqui é Foscope. E dependendo do modelo aqui da Foscope, você tem um intervalo aqui, ó, diferente. Então, por isso que ele está falando que é em torno, porque ele não tem como ele te dar um valor exato, tá? Ele não vai te dar um valor exato porque elas não têm valor exato, elas têm um intervalo de fusão. Porque praticamente todas as ligas de solda, elas são misturas eutéticas. O ponto de fusão não é constante, ele começa em um e termina em outro, tá? E termina em outro, ou seja, ele começa sólido numa temperatura e termina líquido em outra temperatura, tá? Dentro das ligas fosforosas, eu tenho uma categoria especial que é a Silfoscope. Aqui, ó, Silfoscope. Aqui na apostila de vocês não fala da Silfoscope, ele só fala aqui da Foscope. Vê aqui, não fala, tá? Da Foscope. E ele coloca aqui, ó, possibilita a união dos metais ferrosos e não ferrosos, com exceção do alumínio, do magnésio e de metal com ponto de fusão inferior a 800 graus. Isso aqui eu vou fazer uma ressalva que tem que tomar cuidado, tá? Porque, como eu falei, essas apostilas, ela já alguém que fez, e a gente não pode tomar como 100% verdade o que sempre está na apostila. Sempre você olhou alguma coisa e não tá com convicção, você tem que procurar outras alternativas, tá? Foscope, ela não faz união de metais ferrosos, tá? Isso aqui é uma informação equivocada de quem montou esse material aqui, tá? Acontece as informações equivocadas. Aí por isso mesmo que é até bom o momento que tem que ter um professor, né? Tem que pode estar orientando. Às vezes você como aluno lendo o material sozinho, você pode estar se equivocando pelo fato de que está dizendo que a Foscope faz união de metais ferrosos. Não faz. Só como é que você sabe que não faz? Porque quem está falando é o fabricante da solda. Se a gente pega aqui Vou abrir o catálogo do próprio fabricante das ligas de solda, da Brastak. A Brastak, ela tem bastante material, tá? Então, isso aqui, ela tem uma apostila de 20 páginas falando só sobre o processo de brasagem. Aqui, ó. Ligas fosforosas. Aí quem é que está dizendo? É o fabricante. Então, o fabricante, ele sabe o que é que faz, né, do produto dele. Aí são... Deixa eu abrir aqui e ver se dá mais um zoom que está branco. Tá. Aqui. Não são indicadas para abrasagem de ferro, níquel e aço, pois há formação de frágeis camadas intermediárias que prejudicam as propriedades mecânicas das juntas. Então, ou seja, as ligas fosforosas, quer seja Foscope ou Silfoscope, elas não servem para soldar ferro, nem níquel, nem aço. Ah, professor, mas o pessoal em campo, eles soldam. Eles brasam Foscope, brasam ferro, utilizando Foscope, mas é um procedimento errado. A liga, ela é fraca, tá? Então, ou seja, vai ter a união dos metais, vai ter uma união dos metais, mas nem está falando aqui, ó, vai ter uma formação de uma camada bem frágil, e com o tempo ela trinca. Sabe aquela história que tinha antiga, que tinha mecânico de refrigeração que tinha pensão vitalícia em refrigerador. Não sei se já se aposentaram esses caras, mas eles tinham pensão vitalícia. Como assim? A cada 6 meses, eles iam na casa do cara botar gás no refrigerador do cara, porque dizia que o gás se gastava. Né? O gás apodrecia, sei lá, dava uma desculpa desse tipo. Mas o que era o problema? O problema, na verdade, é porque eles brasavam com Foscope,
os passadores lá do compressor, ou então o filtro lá no condensador, eles soldavam com force copper, aí como é uma solda fraca, com o tempo ela trincava, e aí vazava o fluido refrigerante. Aí dava 6 meses ou 1 ano, o fluido vazava, aí ele voltava lá de novo para fazer a nova carga. Aí continuava fazendo o serviço porco de soldar com foscope, materiais ferrosos com foscope. Aí o que acontece? Vaza de novo. A solda é fraca, ela trinca de novo. Então tem que tomar cuidado com esse procedimento, porque o próprio fabricante está dizendo que é uma união fraca. Vai soldar? Vai soldar, cara, mas é uma união fraca. Com o tempo ela vai trincar. Se não trincar, joga na Mega Sena porque tu vai ganhar, tá? Porque tem um cara muito sortudo mesmo. Pode jogar na Mega Sena que tu vai ganhar, tá? Mas grande parte das pessoas não vai ter essa sorte. Não vai ter essa sorte e a solda vai trincar. Principalmente se você for brasar equipamentos de grande porte. Residencial, a chance é até menor de trincar, mas equipamento de médio porte, que a vibração é grande, cara, de certeza vai trincar. Inclusive em equipamentos que de médio porte, tanto faz climatização e refrigeração, já não é mais nem aconselhado a usar a Foscoper, para vocês terem uma ideia. É aconselhado vocês usarem a Silfoscoper. Vê se está aqui. Aqui, ó. As ligas Silfoscoper diferenciam-se das ligas de Foscoper por apresentarem melhor desempenho na abrasagem de componentes sujeitos à vibração. Quanto maior o teor de prata, maior resistência à vibração. Tá? Então, aqui, ó. E quanto maior o teor de fósforo, menores as propriedades de condutividade elétrica e ductilidade. Tá? Então, as ligas Silfoscoper, qual é a diferença da Foscoper para a Silfoscoper? A Foscoper aqui, ó, ela é composta de cobre, de fósforo. Não tem prata. Essa é a Foscoper. E a Silfoscoper é composta de cobre, de prata, ou de fósforo, que é o P é fósforo, e é composto de Ag. O Ag é prata. Ou ela pode ser composta aí de 2% de prata, 5% de prata, 15% de prata. Quanto maior o teor de prata, melhor essa liga de solda em relação à resistência à vibração, que é o recomendado para materiais, equipamentos da linha comercial. Tá? Então, na linha comercial, splits, quem for trabalhar com splits aí acima de 30 mil BTUs, já é recomendado brasar as tubulações das splits com Silfoscoper, e não mais a Foscoper. A Foscoper você vai sempre estar trabalhando ali na linha residencial, um aparelho de janela, um bebedouro, um refrigerador, um freezer. Então, esses splits, as splits high-wall de 9 mil BTUs, 12, até 18 mil. Acima disso, o ideal sempre é trabalhar com Silfoscope. É o ideal, não quer dizer que você é obrigado. Mas se você quer ter uma garantia que não vai trincar sua solda, você vai ter uma boa qualidade de solda, a partir de 18, a partir de 20 mil BTUs, 22, 24, começa a trabalhar com Silfoscope. Ou então toda a solda que você fizer, em vez de usar Foscope, já trabalha com Silfoscope. Ela é um pouco mais cara? É um pouco mais cara. Mas ela vai te trazer um retorno em relação assim, à qualidade de serviço. Tá? Então, sempre que você puder trabalhar com Silfoscoper, dê preferência à solda Silfoscoper, pelo fato dela conter prata na composição química dela. Tá? Perguntas? Tá. Então, aí, continuando. Sobre... Se tem alguma coisa aqui que tu vai estar trabalhando, utilizando. Não, aqui não tem mais nada. Deixa eu fechar. Então, todos esses boletins, esses materiais extra, eu deixei aqui para vocês. Tá? A gente vai abrir alguns, conforme a gente for lendo aqui, a gente vai abrir alguns, estudar alguns aqui, tá? Mas está disponível para vocês, né? No capítulo 5 aqui, ó, na pasta, é o capítulo 5.
e tem esses boletins, cara. Dá uma lida neles, né? Para conhecer um pouco mais sobre brasagem para refrigeração. Tá? Não fique só no livro didático, sempre dá uma lida em materiais extras. Não precisa ser exatamente durante a matéria. Vocês têm bastante tempo aí para aprender refrigeração. Tá? Então, conforme for passando o tempo de trabalho de vocês, sempre procure dar uma lida nos materiais que vocês têm acesso. Tá? Que é isso que vai fazer vocês crescerem na área aí e apanhar menos, né, em campo. Tá? Fluxo para abrasagem. Este produto é utilizado em todos os tipos de solda branda. Pode ser em forma de pó químico, pasta ou sólido. Nas varetas de alumínio, né? Porque tem vareta que no interior dela já vem o fluxo. Por isso que está falando aqui sólido, tá? É porque a vareta, no interior da vareta já vem o fluxo. Aí você não precisa ficar utilizando o fluxo externo. Qual é a finalidade? Ser usado junto na fundição da solda. Sua função é evitar que formem óxidos gerados no processo de brasagem. O que são os óxidos? Os óxidos é uma reação química que gera na tubulação, ou no material base, né, que você está querendo brasar, que impede do metal de adição, tá, de aderir ao material base. Esses óxidos, eles impedem do metal de adição de aderir. Aí é aquela situação em que você vai tentar soldar, aí cria uma bolinha de solda e ela estoura, né? Ela não adere ao material, ela fica ali e vai criando aquele cocôzinho de pombo, né? Naquele cantinho ali, ela não vai aderindo ao material. Por quê? Ou porque essa tubulação não está com a área ali limpa, você não limpou ela adequadamente, ou porque era para usar fluxo e você não está usando. Ou então, você está usando o fluxo, mas não está usando o fluxo correto, ou não aplicou a quantidade necessária para ele eliminar ou evitar de formar esses óxidos. Tá? Aí, principalmente quando realizado a junção de metais de ligas diferentes, ou seja, se eu for soldar alumínio com cobre, eu preciso de fluxo. Se eu for soldar cobre com ferro, eu preciso de fluxo. Se eu for soldar alumínio com alumínio, também preciso de fluxo. Se eu for soldar ferro com ferro, preciso de fluxo. Se eu for soldar cobre com cobre, preciso de fluxo? Não preciso de fluxo. Aí depois a gente vai ver por que não precisa de fluxo. Mas todos os materiais, com exceção do cobre, e principalmente se for materiais diferentes, vocês vão aplicar fluxo, tá? Todos os materiais, com exceção do cobre, e principalmente quando for materiais diferentes. Aí, se for cobre com alumínio, cobre com ferro, é obrigatório fluxo. Cobre com cobre, não é obrigatório fluxo. Posso usar? Pode, é opcional, mas não é obrigatório usar fluxo. Não precisa, tá? Usar fluxo. Aí depois a gente vai ver aí por quê. É muito útil na facilitação da cobertura do metal base pelo metal de adição. Sua aplicação exige que as superfícies dos materiais estejam limpas, principalmente de óleo, graxa e umidade. Você precisa limpar os materiais. Aqui tem um catálogo da Brastak, lembrando que está usando o catálogo do fabricante Brastak, e que ele tem aqui os fluxos, né? Recomendado aí que você tenha, tá? Para abrasagem de ligas de solda prata em peças de grande porte, ligas de latão, brasagem alumínio, superfluxo 77, é fluxo em pó. Para brasagem de metal duro, é fluxo em pasta, superfluxo W. Tá? Na maior parte do sistema de refrigeração, a gente vai estar usando esse superfluxo 3, ó. Superfluxo 3, sistema de refrigeração, pois minimiza resíduos internos. Na maioria dos casos, vai estar usando esse superfluxo 33, ou superfluxo 3, tá? Você vai estar usando, que é um fluxo em pó, que normalmente o pessoal também chama aí que é trincal. Trincal é um fabricante, tá? Isso é um fluxo em pó que você vai estar utilizando aí para soldar com ligas de latão, tá? Com ligas de latão. Tem uma outra tabela bem melhor do que essa daí. Deixa eu ver só se encerrou o que eu vou usar desse daqui. Só isso mesmo, informação. Que ele fala exatamente para cada tipo de... Deixa eu ver se é esse daqui.
ele tem uma tabelinha. Deixa eu ver se esse para refrigeração aqui, que mostra para cada tipo de fluxo. Brastak, Harris Brastak é a mesma empresa, tá? Mesmo grupo. Olha aqui ele mostrando sobre a questão de aplicação do... Você tem que remover as rebarbas, né? Limpar o interior da conexão, limpar externamente, tá? Para poder você estar aplicando aí o fluxo, tá? Aí ele diz aqui, ó, verifica a tabela 21 para o metal de solda recomendado. Para abrasagem de cobre com cobre, as ligas Harris 15, Harris 5, Harris 2 e Harris 0, que são as ligas Foscooper deles, tá? E a Silfoscooper. São recomendadas. Essas ligas têm fósforo em sua composição e dispensam o uso de fluxo. Para abrasagem de latão e bronze, as ligas Harris 15 e 5, juntamente com Superfluxo 3. Outros metais ferrosos são recomendados a Revestic 56, 40, 25 e Revestic 15. Quando necessário, pode ser utilizado o Superfluxo 3. Aí você aplica o fluxo, primeiro limpa o material e aplica o fluxo, onde você vai pegar e vai fazer aí o processo de brasagem. Tá? Que aí ele vai... E tem que aplicar em toda a área. Normalmente o pessoal aplica só em cima, né? Só nessa junção aqui, ó. Não é na junção, é em todo o tubo. Tá? Por quê? Porque a liga de solda ela tem que adentrar aqui, ó. Nessa folga, ela tem que adentrar. E se não tiver... E se tiver oxidado, essa parte da tubulação, ela fica só aqui em cima, que também gera uma solda fraca. Então, é em toda a tubulação que tem que passar aí o fluxo, tá? O recomendado. Deixa eu lá na tabela que ele está mandando. Na tabela, na página 21. Ué, fala com tabela e não coloca a tabela. Foscooper, se for Foscooper... Ah, tá aqui, ó. É isso? Não, não é não. Aqui, ó. Como escolher o metal de adição adequado para o meu serviço? Aqui, ó. Instalação de ar-condicionado split cassete. Tipo de junta. É alumínio com alumínio? Zinca fluxo. É alumínio com cobre? Zinca fluxo. Precisa de fluxo? Não. Por que não precisa de fluxo? Porque essa solda, a zinca fluxo, ela já vem com fluxo no interior dela. Então, por isso que não precisa. Qual é o equipamento que eu posso estar utilizando? Posso estar utilizando o Massarico 604 HD mais o MAP Pro. Ou seja, é o maçarico portátil, só que o deles, o mais comum do mercado, né, o Besomatic, só que aqui não é o Besomatic, né? Aqui é o maçarico deles, que é o maçarico 604 HD. O Besomatic é marca, né? Então, aqui a marca Harris tem um modelo que é o maçarico 600 HD. Se a instalação de ar-condicionado split cassete é cobre com cobre, qual é a solda? É a Harris 0. O que é a Harris 0? É a Foscooper, né? O 0 é em relação ao 0, 5, 2, é o teor de prata na composição da liga de solda. Então, se é um split, né, um ar-condicionado, você pode estar utilizando aí a Foscooper mesmo, não precisa da Silfoscooper, não é obrigatório. Precisa de fluxo? Não, não precisa de fluxo. Tá? Se é trabalho de da linha doméstica, se é alumínio com alumínio, alumínio com cobre, zinca fluxo. Se é cobre com cobre, Harris 0, que é a Foscooper. Se é cobre com aço, aí é que entre parênteses ferro, né? Porque o pessoal é mais acostumado a chamar ferro, em vez de aço. Aí você vai usar a Revestic. Precisa de fluxo? Não. Por que não precisa de fluxo? Não tinha falado que precisa de fluxo, porque esse modelo deles aqui, ó, a Revestic, já vem com fluxo interno, tá? Por isso que não precisa. Aqui é a zinca fluxo. O fluxo interno. Aqui, ó, a liga de solda, de alumínio,
E aqui no interior, essa pasta aqui, ó, é o fluxo. Então, na própria vareta, já vem o fluxo no interior dela. E tem a Revestic também, ó. Deixa eu ver se ele coloca a foto dela aqui, ó. Aqui é a Revestic. Por que que não precisa? Porque na Revestic já tem também, no interior dela já vem fluxo. Só que essas varetas são mais caras, tá? Não vai na propaganda do fabricante aqui, não vai na corda dele, que essa Revestic aqui é o olho da cara, tá? Aí você pode pegar e comprar qualquer solda latão ou prata e utilizar o Superfluxo 3, que ele está falando aqui, né? O Superfluxo 3. Tá? Você pode estar utilizando. Ou comprar direto a Revestic, que já vem uma solda prata, né? Que já vem com fluxo interno, só que é bem mais caro, né? Aí vai do seu bolso. Normalmente você vai comprar separado. Aí você vai precisar de fluxo. Tá? Reparo de refrigerador comercial. Onde tiver Revestic, onde tiver escrito aqui, ó, Revestic, o que vocês vão estar lendo? Vocês leia como solda latão. Máquina de escrever tá aqui. Onde tiver Revestic. Aqui, ó, Revestic. Leia como solda latão, tá? Latão ou prata. Leia como solda latão ou prata. Onde ele tiver aqui Revestic. Onde está Revestic, leia como latão ou prata. E precisa de fluxo. Se você for usar uma solda latão ou prata, você vai precisar de fluxo. Tá? Você precisa de fluxo para soldar. E está dizendo não, porque a Revestic já vem com fluxo interno. Tá? Então, você vai estar trabalhando cobre com aço, latão ou prata. Precisa de fluxo? Sim. Tá? Você está precisando de fluxo para trabalhar com esse material. Vai trabalhar na área comercial? Para a área comercial, Foscope já não entra, tá vendo? Harris 15, Harris 5. Ou seja, é a Silfoscoper, 5% prata, ou a Silfoscoper, 15% prata. Tá? Não entra mais aí a Foscope, tá? Só se o Foscope. Por quê? Porque a vibração é muito grande, vai trincar. Se você vai fazer uma solda no splitão, num selfie, numa split de 60 mil BTUs, numa câmara frigorífica, tá? O ideal é sempre trabalhar com Foscope, nunca com Foscope. Tá? Ei, professor, Pode falar. uma vez eu vi um cara fazendo uma solda no cobre, com aquela solda de placa. Estranho. Sério mesmo. O cara com maçarico e com estanho, viado. Esse é o MacGyver. Na real, eu falei, caralho, isso aí é ninja. Fez a solda, professor. É fraca. É uma solda fraca, mas solda. Por que solda? Porque aqui na composição, deixa eu ver se a gente volta aqui a composição. Tem algumas ligas de solda que tem estânio. Aqui, que eu falei para vocês, o SN é estânio. Aqui no metal de adição. Olha aqui o SN. O SN é estânio. Só que é uma solda fraca. Se eu colocar aqui SN, ó, estânio. É o elemento químico do estânio. Então, por que ele conseguiu soldar? Porque solda. Só que só o estânio, sozinho, é fraco. Essa liga é fraca, não serve, cara. Tipo assim, não é o ideal. O estânio, ele só é bom se ele tiver misturado com o quê? Com fósforo. Aqui, ó, fósforo. E se tiver misturado com cobre. Se ele não for uma liga, o teste, se ele não for uma mistura, não presta soldar só com estânio. Vai soldar? Vai soldar. Mas vai ser uma liga fraca, vai quebrar. Ei, professor, referente ao fluxo, aquele pozinho que tem outro que vem em pó, né? Isso. No caso, a missão dele na brasagem, qual é a função dele na brasagem? É só facilitar ou ele vai dar uma resistência maior na brasagem? Não. A função aqui, ó, te leu aqui da agora.
Sua função é evitar que forme óxidos. Ou seja, como assim? Vamos traduzir numa linguagem mais fácil. É fazer a limpeza do material base. É só para limpar o material base, é só para isso que serve fluxo. Ele não produz uma solda boa, nem nada desse tipo, não. Não é à toa que no final você tem que limpar o excesso. Terminou a abrasagem, você tem que ir lá e limpar o fluxo, que ficou por cima, porque senão, com o passar do tempo, gera um óxido. E pode também vir a trincar a solda com o tempo, com o passar do tempo. E vai gerar uma corrosão, não é nem óxido, é uma corrosão na área ali que foi soldada, o excesso de fluxo, tá? Vai gerar uma corrosão que vai prejudicar a sua solda. Com o passar, já é meses, anos até acontecer isso, tá? Mas o aconselhado é sempre limpar. Terminou de brasar e limpa. Lá na prática, então, o senhor vai dar uma aula qual o modo correto de fazer uma solda lá na hora. Isso, a gente vai preparar a tubulação, né? Aí vai fazer a brasagem. Eu sempre mostro qual é a atividade que vocês vão estar fazendo. Regular o conjunto de solda, regular a chama, encontrar a chama correta, qual é a pressão e a temperatura para cada diâmetro de tubulação. Você tem que regular a pressão e a temperatura do diâmetro, regular o tipo de chama. Por exemplo, eu vou brasar cobre com cobre, é chama neutra. Vou brasar cobre com ferro, não é mais a chama neutra, é a chama carburante. Então, para cada tipo de material é uma regulagem. E para cada diâmetro de tubulação é também uma pressão que você vai estar usando no maçarico. Oi. Foi falar? Não, pois é, outra coisa que eu via muitos caras fazer é pegar a vareta de solda, botava dentro do fluxo assim, aí metia o maçarico, né, e colocava junto já o fluxo na solda. Pode ser, não é que esteja errado. Pode ser também, tá? Para o fluxo em pó, você tem duas alternativas. Três, na verdade. Uma é essa, que é a mais de campo possível, essa daí. Tu acha que 90% que está em campo faz esse procedimento. Até hoje eu não achei nenhum material do fabricante dizendo que está errado, tá? Eu sempre, para dizer algo que está errado ou não, eu sempre consulto o catálogo. Vocês veem que eu sempre deixo para vocês aí, tudo que eu consulto, eu deixo na pasta para vocês também terem esse mesmo material que eu consultei. Porque o que eu falo para vocês não tiro da minha cabeça, não. Tá? São poucas as coisas que eu digo, não, eu tenho experiência e é isso. Não, eu tento sempre passar para vocês aquilo que realmente é o que o fabricante afirma, é o que está no conteúdo técnico, tá? A experiência, ela é importante, com certeza ela é importante, mas em termos de aula, em termos de conteúdo técnico, ela tem que ficar sempre em segundo plano. A gente sempre tem que dar voz para a literatura, tá? E em termos, assim, do fabricante, até hoje eu não encontrei nenhum boletim que diga que é errado essa maneira que faz em campo, que é aquecer a vareta de solda, mergulhar no fluxo, e aí você solda. Se tivesse, até porque, olha, pensa comigo, esse é meu raciocínio pelo menos, é por isso que eu considero também que não está errado. Se tivesse errado, isso aqui, ó, estava errado também, ó. Não é a mesma coisa? Eu não tenho um fluxo interno aqui dentro, aí quando o cara aquece a vareta e mergulha no fluxo, aí qual é a diferença? A diferença é que o fluxo fica aqui fora. Esse aqui, o fluxo está dentro. Então, esse aqui está errado também. O fabricante está te mandando uma coisa errada. Então, por isso que eu estou dizendo, o procedimento não é errado. Mas quando você tem um fluxo externo, um pote de fluxo mesmo, né, que é o que a gente tem aqui, né, esses potes de fluxo. Cadê o fluxo? Aqui, né? Quando você tem esses potes de fluxo, qual é o recomendado? O recomendado que eles dizem é, ou você pega, se tiver em pó, você dilui na água, você pega a água, um pouquinho de água, um copinho de água pequeno, né, algumas gotas de água, pega o fluxo, faz separado, né, não aqui dentro, tá? Não aqui dentro, você pega só a quantidade que você vai usar mesmo, e dilui na água, e aí então com um pincel, com o dedo mesmo, o ideal é pincel, né? Uma trincha, né? E você aplica na tubulação, igual como ele mostra aqui, né? Cadê? E você aplica. Esse é o mais correto possível. Aqui, ó. Você pega o fluxo em pó, dilui na água, só um pouquinho d'água para diluir, né? Para virar uma pasta,
e aí você passa na tubulação. Esse é o procedimento mais correto. Mas esse outro procedimento que você comentou não está errado, até porque aqui em nenhum momento ele fala que tem que ser feito só dessa forma aqui, e se fizer tá errado. Ele não fala isso, tá? Então, como ele fala que não tá errado, ele só diz que é recomendado dessa forma. Então, é recomendado. O recomendado é esse. Você diluir na água o fluxo em pó, tá? Valeu, obrigado. Nada. Isso a gente faz, inclusive no laboratório a gente faz dessa forma que tu tá falando, tá? Que é aquecer a vareta e mergulhar ela no fluxo, tá? Senão não chega a diluir na água, não. Tá, onde a gente parou, tá aqui em fluxo, equipamentos. Aí em equipamento a gente vai ter o conjunto de solda oxigênio e acetileno, sendo o oxigênio o gás carburante e o acetileno o gás comburente. Né? Como assim o gás comburente? É aquele que realmente vai queimar, né? É o que realmente vai ali queimar para poder gerar ali a chama. Tá? Por isso que é o gás combustível. Acho que eu falei foi carburante, não é carburante não, tá? É combustível. Gás carburante e o gás combustível. Tá? Aí é o oxigênio, no caso. Eu posso ter tanto um conjunto de solda desse tipo aqui, que se for cilindro pequeno, é também apelidado de PPU, tá? É o conjunto PPU, se for 1 metro cúbico aqui, ó, que é o tamanho normalmente do cilindro. 1 metro cúbico para o oxigênio e 1 quilo para o acetileno, que são desses tamanhos. Se for desse tipo aqui, é chamado de conjunto PPU. Tenho só o gás acetileno como combustível? Não, vou ter vários outros gases, tá? Posso ter o propano, o butano, o GLP. Aí para cada um deles eu vou ter um nome diferente. Esse conjunto aqui é chamado de conjunto oxiacetileno, o oxiacetilênico, tá? Mas também vou ter o oxi-GLP, o oxi-propano, tá? E assim por diante. Qual é o mais comum? O mais comum é esse, oxiacetilênico. Só que ele é barato? Não, ele não é barato. Isso aqui é em torno de uns 2.500 a 2.700. Então, qual é o mais acessível no mercado que o pessoal utiliza? O mais acessível é esse aqui, né? É o portátil. Esse portátil aqui, que é só esse aqui, ele é em torno de vai de 120 até seus R$ 450, esse portátil. O que vai mudar? Mudar a qualidade do material e a temperatura da chama que ele alcança. Os mais baratos, a qualidade do material é baixa, então se levar uma queda ele pode se danificar, ele pode desregular algum ponto aqui, né? Então com o tempo, às vezes a durabilidade dele não é alta, como também a temperatura de chama que ele alcança que é muito baixa. Então tem que tomar cuidado também com um maçarico portátil muito barato. Hoje, esses maçaricos, até mesmo os mais baratos, eles têm uma potência boa, tá? Comparado logo quando eles surgiram, lá que eu comecei a trabalhar em refrigeração, em 2007, tinha uns maçaricos que não valia nada, cara. Os baratinhos não valia nada, porque demorava muito para aquecer o tubo. Por que demorava para aquecer o tubo? Porque a temperatura de chama deles era muito baixa. Então eles demoravam demais. Então aí um refil desse aqui, você gastava quase no equipamento já. Quando você ia trabalhar. E um refil desse é barato, é 30, 50 reais um refil desse, né? Então ele acaba também facilitando. Quando uma carga dessa aqui é mais cara, né? Uma recarga de um cilindro desse aqui. O que é composto o conjunto de solda? O conjunto de solda é composto de 2 cilindros, um com o oxigênio e o outro de acetileno. É composto de 2 reguladores de pressão, um para cada tipo de fluido. Esse aqui é o regulador de pressão de acetileno, esse aqui é o regulador de pressão de oxigênio. Tem que ser específico, tá? Tem gente no mercado aí maluco que usa só uma redução de tubulação aqui, ó. Né? E ele fica controlando a saída por aqui. Toma cuidado com isso. O dia que você vê um conjunto de solda sem regulador de pressão, sai de perto. Isso é bomba, tá? Isso é uma bomba que o cara tá usando. Isso daí. Sai de perto se o cara morrer sozinho. Te afasta desse tipo de situação. Vou ter constituído das mangueiras e vai ter o maçarico. Deixa eu ver se ele tem aqui a foto do maçarico, senão a gente pega outro.
Não, não tem. Mas tem aqui, se eu não me engano. Me enganei. Aqui, ó, o maçarico. Esse aqui é o maçarico mais simples, né? Que é o maçarico só para um tipo só para o gás combustível, tá? Esse aqui, ele só regula só a saída do gás combustível. Aí vai ter composto aí do maçarico, onde o maçarico é composto do corpo do maçarico, mais um registro para ajuste da saída do gás, né? E mais o bico, tá? O bico do maçarico aqui, são os bicos. Aí para cada material que você vai estar abrasando, você pode estar usando os bicos em tamanhos diferentes, tá? Tá, voltando para cá para Aí, como regula o conjunto? A gente vai mostrar já lá no laboratório, tá? Quem que eu tenho que abrir primeiro, com quanto que eu tenho que abrir, o quanto que eu tenho que regular nesse conjunto de solda. Isso aqui a gente já vai demonstrar no laboratório, tá? Mas em termos entendendo um pouco aqui do regulador, esse manômetro que está mais perto do cilindro, ele indica a pressão interna do cilindro. Então, se aqui tiver 0, é porque o cilindro já está vazio. Tá? Na hora que você abre essa manopla, esse ponteiro, se tiver gás no interior dele, imediatamente ele se movimenta e te indica a pressão interna do cilindro. E aqui é a pressão de trabalho. Ele vai estar zerado. No momento que você abre aqui o registro, esse se movimenta, esse aqui continua parado. Quando que ele vai se mover? Quando você mexer nesse registro aqui. Ó. No sentido horário, você está colocando pressão, a pressão de trabalho, no sentido horário. Tá? Você coloca a pressão nele. No oxigênio, a mesma coisa. Manômetro mais próximo do cilindro indica a pressão interna do cilindro. Manômetro externo aqui, ó, indica a pressão de trabalho. Como é que eu regulo a pressão de trabalho? Através do registro, através da manopla. Tá? Você regula aí a pressão de trabalho. Aí, para regular aí a pressão, a gente vai mostrar esse procedimento já no laboratório, tá? Como é que liga o maçarico, como é que regula a pressão, tá? Como é que ajusta, principalmente, a chama, que agora sim vem a questão da chama. No momento que você vai trabalhar com maçarico, você vai poder estar utilizando essas 3 tipos de chamas aqui, ó. E se você ignorar essa regulagem, você vai ter dificuldades de brasagem, tá? Você não pode ficar ignorando essa chama, a regulagem da chama. Você pode estar tendo a chama redutora ou carburante, chama neutra, chama oxidante. Eu estava falando carburante lá para oxigênio, é comburente, tá? Por isso que eu estava falando que carburante é alguma coisa errada. Carburante é a chama aqui, tá? É comburente lá, confundir. Tá? Então, quem estiver assistindo aí o vídeo depois, vai ouvir muito eu falar carburante, mas é comburente, lá para o oxigênio. Tá? É combustível e comburente. Aí aqui, ó, a chama. Qual é a característica da chama carburante? A chama carburante, eu vou ter um penacho, vou ter uma zona intermediária e vou ter o dardo. Então, vou ter 3 chamas aqui no bico do maçarico. O penacho, acho que é a chama maior, uma chama intermediária, e eu vou ter aqui o dardo. Tá? E cada uma delas tem uma temperatura diferente. Tá? Então, quanto mais perto do bico, maior é a temperatura. Quanto mais longe do bico, menor é a temperatura. Tá? Então, quando estiver brasando, vocês têm que tomar cuidado com a distância que vocês estão tomando aqui da chama para a tubulação. Tá? Toma cuidado com isso daí, porque senão você pode fundir o tubo ou furar a tubulação. Tá? Tem que tomar cuidado.
Então, o caráter da chama carburante é essa. Não adianta falar esse negócio de cor azul celeste, de brilho intenso. Isso aqui sempre, todo o catálogo, toda a apostila, todo o livro, eles falam isso aqui, cara. Negócio de azul celeste, azul sei lá o quê. Ó, azul celeste brilhante intenso. Mas não adianta vocês ficarem ligados nisso aqui para tentar se diferenciar, porque isso aqui é besteira, tá? Esse negócio de azul celeste aí. É mais fácil você identificar carburante devido a essas 3 zonas. Tem as 3 zonas, pode ver que aqui eu não tenho mais, eu só tenho 2, e aqui também só tenho 2. Então, tem 3 zonas, é a carburante. E quando que eu vou estar usando a carburante? A chama tem maior porcentagem de acetileno na mistura e proporciona a formação de um penacho entre o cone e o invólucro externo da chama. Seu dado possui coloração azul, envolto por um dado intermediário. É utilizado, é aqui que interessa, é utilizado na soldagem com pré-aquecimento e fundentes, em ferro fundidos, alumínio, magnésio, aço e ligas. Ou seja, vai brasar cobre com ferro, ferro com ferro, cobre com aço, alumínio com alumínio, alumínio com cobre, você não vai usar a chama neutra. A mais recomendada para você fazer esse tipo de brasagem é a chama carburante, não é a neutra. Sendo que o que a gente mais vai usar na refrigeração é a chama neutra. Mas, quando for esses tipos de materiais aqui, ó, sempre dê preferência a carburante, sempre. Isso vai facilitar bastante o processo de brasagem. Pode ter certeza disso, tá? Porque os que, às vezes, os que têm dificuldade com a chama, eu sempre costumo falar isso, que eu vejo, assim, eu estou lá no Senai faz 10 anos, 10, 11 anos, não sei mais, perdi as contas. Eu entrei no Senai e tinha 17 anos, se eu não me engano, eu entrei como aluno, e com 19 eu comecei a ser professor, de 18 para 19 anos, tá? Comecei a dar aula no Senai. Então, nesse tempo todo, desde 2008 até 2020, tá? Quase 12 anos, na verdade, né? Nem 10, né? Quase 12 anos aí. Quase 12, que eu entrei em setembro. Então, tem 11 e um quebrado. O que eu mais vejo as pessoas terem dificuldade no processo de brasagem, na verdade, é por causa de controle da regulagem da chama e controle de temperatura, tá? É o que eu mais vejo no laboratório. Às vezes o pessoal tem medo de aproximar o maçarico para aquecer a tubulação. O pessoal apanha muito para brasar com solda amarela, cara. Solda amarela é o terror lá do Senai, dos alunos, tá? A solda amarela. Quando vocês forem brasar, quem já é da área sabe que tem dificuldade, sabe que é um pouco mais difícil. Talvez quem já trabalha mais tempo já tem bastante experiência, né, com ela. Mas sabe que um dia já teve dificuldade também, não foi fácil. Né? Mas os novatos vão ter alguns, né, não todos, sempre tem uns que consegue pegar bem aí essa teoria e aplicá-la na prática, né, de controle de chama, de regulagem, tá? E consegue fazer uma boa brasagem, né? Mas alguns acabam apanhando. Apanhando para o quê? Para o controle da distância do maçarico para a tubulação, o controle de regulagem de chama, vai lá e tenta soldar com oxidante. Cara, tu não vai soldar nunca com chama oxidante. Mas é um erro comum lá no Senai que eu vejo de laboratórios. Os novatos sempre conseguem regular essa chama aqui. Eu sei, porque esse era meu erro também, lá quando eu comecei a brasar tubulação. Eu sempre regulava a chama oxidante. Queimava toda a tubulação, virava aquele carvão a tubulação. E ficava um aspecto mesmo horrível, com uma solda bem fraca, né? A tubulação. Eu carbonizava a tubulação, porque eu sempre regulava a chama oxidante, porque eu achava que quanto mais barulho fizesse aqui no maçarico, mais fácil era de soldar, sendo que é errado. Não é assim que você trabalha, tá? Você tem que usar a chama correta para cada tipo de material. Depois que eu aprendi mesmo, de verdade, a aplicar aquilo que eu sabia na teoria, porque eu sabia disso aqui, esses conceitos eu sempre soube, né, quando eu era aluno, mas eu não aplicava. E quando eu comecei a aplicar realmente, né, aí ficou bem mais fácil trabalhar, tá? Regulando a chama. Mas não estou dizendo que é fácil regular a chama. Por que não é fácil regular a chama? Porque você tem que se lembrar o seguinte, para mim conseguir a carburante, eu preciso o quê? Uma maior porcentagem de acetileno na mistura. Eu tenho que abrir mais o acetileno do que o oxigênio. Só que esse abrir mais, isso é muito subjetivo, cara, na hora que você vai fazer o ajuste
dos registros, tá? Esse é abrir mais. Quando fala abrir mais o registro, não é aqui, tá? Não é aqui e não é aqui. É o registro que vem no maçarico, tá? Esse registro aqui você vai abrir 1/4 de volta, meia volta no máximo. Esse aqui você vai girar até chegar na pressão de trabalho. Onde que eu vou estar regulando essa quantidade que vai sair? É no registro que vem no maçarico, tá? Não é nesse registro aí. É nesse registro. Cadê? Passei? Perdi já. Tá? É no registro lá do maçarico, tá? Não é no registro lá do conjunto lá de solda. Aqui, né? É nesse registro aqui, ó, que vai estar no maçarico. É nele que você vai estar controlando a porcentagem de acetileno ou de oxigênio. Se eu liberar mais acetileno do que oxigênio, só que aqui só está mostrando 1, tá? Porque é só um gás que esse maçarico trabalha, é 2. São 2. Deixa eu ver se tem outra foto. Eu não botei, não. São 2 registros, tá? Que é um para cada gás. Aí você vai fazer o controle aí da chama. Se eu liberar mais acetileno, vou ter carburante. Se eu liberar mais oxigênio, eu vou ter a chama oxidante. Qual é a característica da chama oxidante? Maior quantidade de oxigênio e é mais utilizada como fundente na soldagem de latão. Ou seja, você quer fundir 2 materiais, principalmente latão, você vai usar oxidante. Tá? Como é que eu identifico que eu estou usando a oxidante, professor? Vai ter um penacho bem pequeno, com o dardo pontiagudo. Esse dardo aqui, ó, vai estar bem pontiagudo, tá? Deixa eu ver se no desenho ele mostra. Ele mostra um pouquinho mais arredondado, mas ele vai estar uma pontinha mesmo aqui, ó, vai estar pontiagudo, tá? Isso é a chama oxidante. E a chama neutra, ela tem um dardo médio, um tamanho médio, né? Isso aqui, ó, carburante, penacho grande. Neutra, penacho médio. Oxidante, penacho pequeno. Tá? Carburante, eu vou ter 3 zonas. Penacho, intermediário, dardo. Aqui na neutra, vou ter um penacho de tamanho intermediário e um dardo com a ponta arredondada, tá? Não vai ser pontiagudo. Aqui ele vai ter uma ponta arredondada. Encontrou um penacho médio com uma ponta arredondada, você regulou a chama neutra. E o que é a chama neutra? É quando você tem o oxigênio e o acetileno em porções iguais. Tem porções iguais, você tem uma chama neutra. Tá? E é o processo mais utilizado aí em soldagem, solda-brasagem, aquecimento, brasagem. Tá? É o mais utilizado. É esse aqui que a gente vai estar trabalhando na maioria dos casos. Que vocês forem soldar cobre com cobre, vai usar esse aqui, a chama neutra. Tá? Em grande parte dos casos, vocês vão estar usando aí a chama neutra. Perguntas? Só uma pergunta, professor. Esse vídeo aí depois vai estar postado ele, né? Vai, tá gravando. Algumas coisas eu perdi aí, por conta que faltou a internet. E era justamente aí que eu estava querendo saber mesmo, sobre o fluxo, né? Mas se vai estar gravado, depois eu assisto. Não. Tá. Ele tá gravando aqui, vai ficar salvo no Drive, aí eu posto no YouTube e vai ficar no Drive também, se quiser baixar, tá? Beleza. Aí, tá, obrigado. Aí os 2 últimos conteúdos para a gente finalizar é como é que ocorre a abrasagem, tá? Como é que ocorre a união entre esses 2 materiais? Como é que uma liga de solda ela consegue unir esses materiais? Aqui na apostila ele não fala, ele não dá esse processo um pouco mais a fundo, tá? Mas isso aqui é importante e infelizmente quem montou esse material ele acabou não dando, ele tentou fazer um apanhado mais de uma forma mais geral, tá? Eu não gosto desse apanhado de forma mais geral. Eu prefiro um pouco mais aprofundado, até porque é curso técnico. E no curso técnico, não adianta você só saber o básico. O básico você aprende no curso de mecânico, tá? É sempre o a mais. É isso que vai estar te diferenciando no mercado como técnico. Porque esse processo de brasar com qual é a liga de solda que você vai usar para cada material base, isso daí é conhecimento mecânico.
Mas como é que ocorre lá a abrasagem? Aí já é conhecimento técnico, tá? Que é o que vai estar te diferenciando, é explicar esse processo. E para explicar esse processo, ele ocorre de 3 maneiras, tá? 3 processos ocorrem para unir esses materiais. Aqui, ó, nesse catálogo aqui da Harris, da Brastak, ele tem esse processo de brasagem, que é a união. Deixa eu ver se eu consigo. Tá bem, o branco desse aqui tá bem estourado, cara. Não sei se vai ficar bom para. Vocês estão conseguindo visualizar bem isso aqui? Não sei se eu consigo deixar essa tela escura nesse software aqui. Acho que não. Menos para mim, não tá legal. Mas acho que vai dar. Deixa eu dar um zoom que acho que vocês vão conseguir enxergar bem. Tá? Aqui, ó. A união ocorre através de combinação de 3 efeitos: umectação, capilaridade e a difusão molecular. Então, tem que ocorrer esses 3 processos para poder ocasionar a união entre os metais, tá? Se por acaso um desses processos falhar, é justamente o motivo da tua solda não ficar boa. Tá? É o que pode estar vindo a ocorrer a falha no processo da abrasagem. Então, o que é a umectação? A umectação é o poder que um líquido tem de molhar o sólido. Esse molhar que ele fala é aderir, tá? É quando você pega a liga de solda aqui, ó, aí você funde, aí ela começa a derreter e começa a fluir sobre o material. Ela na forma líquida. Então, para ela fluir sobre o material, eu preciso que aconteça esse processo de umectação. Tá? Podendo fluir sobre o mesmo e deixando uma película. Para facilitar a compreensão, podemos entender como sendo o fenômeno que permite com que uma fina película de água fique aderida à superfície de um vidro, após o escorrimento de uma gota de água. Na abrasagem, este efeito é identificado como a fluidez do metal de adição sobre a superfície aquecida. Sabe quando você vai, por exemplo, soldar cobre com ferro, com foscoper, sem usar fluxo, aí você aquece aqui a vareta. Aquece a vareta. Aí a vareta derrete, forma uma bolinha aqui, aí ela estoura. Ela não adere ao material base. Por que ela não adere? Porque não aconteceu o processo de umectação. Ela não consegue fluir sobre o material. Por quê? Porque você está usando uma liga de solda que não é adequada para o material base. Você precisa usar uma liga de solda adequada e utilizar fluxo. Sem fluxo, você não vai conseguir fazer essa abrasagem. Por que com cobre eu consigo? Você consegue cobre com cobre porque devido à presença do fósforo na composição química da vareta, que gera uma reação química que faz com que gere um fluxo natural no processo de brasagem, tá? Chamado metafosfato de cobre. Tá? Então, é por isso que você, no processo de brasagem com foscoper, você não precisa de fluxo. Tá? Quando você vai soldar cobre com cobre, você não precisa de fluxo. Aqui, ó. Na brasagem de cobre com cobre, ou bronze fosforoso, em atmosfera normal, não é necessário o uso de fluxo, pois o fósforo contido no metal de adição reage com o ar e com o óxido formado durante o aquecimento, dando origem ao metafosfato de cobre, que funciona como fluxo. Porém, quando você for brasar latão e bronze não fosforoso com a liga foscoper e silfoscoper, tá? É necessário a utilização de fluxo. Por quê? Porque mesmo ela tendo a mesma foscoper e a silfoscoper tendo fósforo na composição, ele não tem, não gera esse fluxo aqui, ó, esse metafosfato de cobre. Ele não gera essa reação química, tá? Nesses tipos de materiais. Aí é por isso que você precisa obrigatoriamente utilizar fluxo. Mas cobre com cobre não é necessário. O que ele está dizendo? É que não é necessário. Em nenhum momento ele diz que não pode utilizar. Ele não colocou a palavra aqui, ó, não pode utilizar fluxo. Ele diz que não é necessário. Ou seja, você não é obrigado a usar. Mas se eu quiser usar para facilitar a solda, posso usar? Pode. Só não é necessário. Entendeu? Você só está gastando mais material.
mas não é necessário. Por exemplo, na indústria, quando o pessoal brasa, né, lá, por exemplo, a Carre, a Eugene, alguns soldadores, eles usam fluxo quando eles vão soldar cobre com cobre, tá, lá na indústria. Por que eles usam fluxo? Porque na indústria não dá tempo de limpar o material base, né? E não dá tempo do soldador parar a linha para limpar a tubulação. Não tem quem faça isso para ele também, né? Então, o que acontece? Lá na linha de montagem da fábrica, grande parte dos soldadores usam fluxo, porque não dá tempo deles limparem a tubulação. Aí o fluxo justamente serve para limpar a tubulação, tá? E fazer ali a limpeza do material para o metal de adição aderir com mais facilidade. Na indústria, eles utilizam fluxo, mesmo soldando cobre com Foscouper. Tá? Em campo, eu preciso? Não é preciso, porque em campo, teoricamente, você tem tempo para limpar a tubulação e deixar a superfície limpa, e aí sim você não precisa gastar fluxo, tá? Mas como o fabricante está dizendo, não é necessário. Em nenhum momento ele diz que não é, você não pode utilizar, você pode, só não é necessário usar fluxo quando estiver trabalhando cobre com cobre, tá? Então, voltando lá, umectação. Então, para acontecer essa umectação, você precisa utilizar o metal de adição correto para o material base. Você precisa ter certeza que a superfície de contato estão limpas, as duas superfícies estão limpas, para poder ter a umectação, tá? E o segundo, capilaridade. É um conjunto de fenômenos físicos que promove pressão sobre líquidos, fazendo com que penetre entre duas superfícies muito próximas. Então, é o que acontece aqui, ó. Você tem um material base, né? Cobre, exemplo, cobre com cobre. E aqui você está inserindo uma tubulação no interior desse outro tubo. Aí o que acontece? Para poder a liga de solda, no momento que ela molhar o material, no momento que ela aderir ao material, essas duas superfícies vão gerar uma pressão ou uma força, fazendo com que esse líquido que derreteu aqui, ele adentre o material, ele penetre nessa folga aqui, ó. Esse processo é chamado de quê? De capilaridade. Tá? Esse processo que ele faz com que esse metal líquido seja exercida uma pressão sobre ele a ponto de fazer ele descer para cá, para o interior da folga. Tá? Sendo que a capilaridade ela é obtida através da folga entre as peças a ser unidas, tá? A qual o metal de adição deverá preencher. Essa folga deve ser até 0,5 milímetros para a abrasagem. Tá? É o que em atmosfera controlada, e no nosso caso, né, que é a atmosfera comum, de até 0,2, de 0,05 até 0,2. Professor, como é que eu vou saber esse daqui? Eu tenho que medir? Não, não precisa medir. Com o passar do tempo, vocês vão pegar a experiência e saber qual é a folga adequada. Tá? Isso aqui realmente é experiência. Conforme vocês forem trabalhando com as ferramentas de expansão de tubulação, vocês vão pegar a experiência, o ponto certo, que é o momento exato de você parar de expandir, que já está ali adequado, tá? Isso aí realmente é experiência. É igual passar a marcha do carro ou da moto, né? Que você não... No início, quando você está aprendendo a dirigir ou a pilotar, você fica olhando ali para os giros do motor, né? Ou para os giros do motor, ali para o RPM, ou você fica olhando ali para a velocidade. Aí você passa a marcha. Aí, com o passar do tempo, então você começa a sentir, né, o carro tremendo, ou você acelera e vê que não está mais dando, aí você passa a marcha. Mas com o passar do tempo, aquilo ali já vira automático, né? Você já sabe ali, você acelera, aí pisou no acelerador, já sabe o ponto que tem que passar a marcha, tá? Isso aí é automático, né? Você já ganha experiência. Aqui é a mesma coisa, tá? Você vai ganhar também experiência a ponto de saber qual é o momento exato de que você tem que parar de expandir uma tubulação, porque a folga já está adequada, tá? Porque você não pode nem deixar muito apertado e nem muito menos deixar uma folga muito pequena ou muito grande, tá? Que nem eu falei para vocês agora há pouco. Se deixar uma folga muito grande, eu não tenho o processo de capilaridade. Ou seja, a liga de solda vai ficar só aqui em cima, porque as superfícies não vão exercer pressão suficiente para fazer a liga de solda adentrar. Pode acontecer isso, e ficar uma solda só aqui em cima. Ou então, você até consegue, com o maçarico, puxar a chama para cá. Mas aí ela pode pegar
e obstruir a tubulação, principalmente quando estiver trabalhando diâmetros menores, tá? Então, tem que tomar cuidado com o tamanho da folga que você está trabalhando aí com a tubulação. E a capilaridade em termos de folga? Aqui ele está abrasando com a expansão para cima. Eu consigo fazer o contrário? Deixa eu ver, eu tinha até separado aqui uma imagem, acho que eu fechei. Eu fechei. Tá. Brasagem. Vou colocar só brasagem. Aqui. Ó, tá vendo que aqui ele tá abrasando? Tá vendo que aqui ele tá abrasando, ó, com a bolsa, com a expansão para baixo. O que que tá acontecendo aqui, ó? Tá escorrendo, né? Se eu consigo brasar com a tubulação, com a expansão para baixo, a solda vai subir? Vai subir. O que que faz ela subir? A capilaridade. A capilaridade. Por quê? Porque a pressão exercida nesse líquido, no momento que você traz esse maçarico aqui para cima, a pressão vai começar a puxar esse líquido para cima. E aí ele vai conseguir penetrar aqui para cima. Então, mesmo com a bolsa, ou ela de lado, que nem está aqui, ela está de lado, né? A bolsa aqui, está de lado. Aqui, a bolsa, a expansão está para baixo. Aqui, a expansão está para cima. Então, independente de como tiver a expansão, se está para cima, que aqui é o mais fácil que tem para soldar, né? A maioria do pessoal que tem pouca experiência em brasagem sempre vai preferir essa daqui, ó, tá? Ou que não quer ter trabalho, né? Ou que não tem experiência, ou que não quer ter muito trabalho. Sempre vai preferir essa posição aqui de brasagem, por ser a mais fácil. Essa aqui é um pouco mais difícil, porque se você não tem um controle aqui do maçarico, o que, que vai acontecer? A solda vai começar a escorrer toda para baixo. Vai começar a escorrer. Mas para que ela não escorra, primeiro, você precisa do princípio da capilaridade, ou seja, você precisa ter uma folga suficiente para que esses dois metais ele exerça uma pressão suficiente para empurrar essa solda para cima. E o segundo é que você tem que facilitar esse processo com a chama, né? Você tem que pegar e manter a chama aqui em cima. Qual é o erro de quem está soldando aqui nessa foto? Por que está essa bolota aqui, ó? Porque a chama dele está embaixo. No momento que ele encosta a vareta, ela derreteu, você tem que puxar o maçarico. O maçarico tem que acompanhar o sentido que você que quer que a solda suba. Se quer que a solda suba, o maçarico tem que subir primeiro. Encostou a vareta, derreteu, sobe o maçarico. Esse procedimento eu vou mostrar para vocês lá na prática, tá? Porque eu vou soldar tanto a tubulação assim, né? Como assim também, para mostrar para vocês as duas maneiras, tá? Que é para brasar. Ah, pode acontecer de escorrer um pouco? Pode. Aí você tem que pegar e depois vir com uma escova de aço e de preferência limpar, né? Esse excesso aqui, tá? Não pode deixar esse excesso de solda aqui, tá? Esteticamente isso é muito ruim mesmo para o seu trabalho. Então é sempre pegar uma escova de aço e fazer a limpeza final aí do trabalho, tá? Então, o processo de capilaridade vai empurrar a solda para cima. Porque o que está impedindo da solda subir? É a gravidade. Só que a força de capilaridade é maior do que a força de gravidade, tá? Pode ter certeza disso. Vai subir esse material de solda. Não precisa se preocupar. E o último processo é a difusão molecular, que é um processo espontâneo de transporte de moléculas do sistema cristalino de um material para o outro. Isso aqui vocês podem estar lendo depois, mas é basicamente isso aqui, ó. A difusão molecular é basicamente as moléculas desse material. Aí a gente tem que se lembrar o que estudou em fundamentos, na parte de transformações de fase, né? Que falava que o material sólido, uma característica do material sólido, é que as moléculas estão muito próximas entre elas, do material sólido, que são as moléculas, esses círculos são as moléculas. Elas estão muito próximas entre si. Já no líquido, elas estão mais espaçadas, ó. Elas estão mais espaçadas. Já no gasoso, as moléculas delas estão totalmente espaçadas. É por isso que você, quando tem uma fumaça, né, você às vezes consegue ver através da fumaça. Por quê? Porque as moléculas delas estão com espaçamento muito grande. Mas você não consegue ver através da parede, porque as moléculas estão tão próximas que é um material opaco, né? Não é um material translúcido. Tá?
Você não consegue ver ali através de uma parede, mas você consegue ver através de um líquido, porque tem espaçamento entre as moléculas. Tá? Aí o que acontece na difusão molecular? Na difusão molecular, eu vou ter um material base, onde as moléculas estão todas próximas entre si, e vou ter um metal de adição que já está na forma líquida, né? E já está começando a se derreter, porque eu não coloquei outro, mas no início do processo o metal de adição está sólido aqui também, né? Eu não desenhei aqui ele no estado sólido, já coloquei o metal de adição como se tivesse em líquido. Aí você começa a aquecer o material base. O que acontece? Você começa a aquecer o material base, o espaçamento entre as moléculas começa a ser maior. Aí você já tem isso aqui, ó. Não é que sumiu uma molécula, não, tá? É que elas se afastaram ao ponto de criar lacunas entre elas aqui, ó. Já tem um espaçamento grande entre elas, entre as moléculas. Aquelas estavam bem próximas. E quando você aquece o material, você gera um espaçamento molecular. Aí o que acontece? O metal de adição, essa molécula do metal de adição, vai vir aqui e vai começar a preencher esses espaços. Ó, e fazer isso aqui. Ó. Então, ou seja, o que eu quero que vocês entendam sobre a difusão molecular? Que o processo de brasagem é um processo em que a molécula do metal de adição, ele se funde com a molécula do material base. Não é simplesmente o metal de adição estar sobre a superfície do cobre ali, não, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Não é pelo fato que vocês veem essa imagem que a liga de solda está aqui em cima, em que a solda ela só fica nessa superfície, não. Quando você aquece o cobre, as moléculas do cobre, elas se dão espaçamento molecular, em que as moléculas do metal de adição, elas aderem ao cobre. Só que a gente não consegue ver a olho nu isso, né? Mas elas estão ligadas de maneira molecular. E para que isso ocorra, eu preciso que ocorra esses outros dois processos aqui, né? Que é o processo da umectação, da capilaridade, e a difusão molecular é o último processo. E é um dos porquê que a solda é fraca. Professor, por que a solda é fraca? Porque não aconteceu essa difusão molecular. Por isso que a solda trinca com o passar do tempo. Tá? Porque elas não se uniram de maneira molecular. Só teve uma aderência superficial. Elas não fizeram isso aqui. Ó. A molécula do metal de adição não se fundiu ali com o material base. Esse molecular que é ótimo, né? Molecular, tá? A difusão molecular. Porque o C do meu teclado tá ruim. Quando eu digito, sempre fica faltando. Perguntas? Antes de a gente ir para o último assunto, hein? Nada? Fechar que a gente não vai mais usar isso aqui, nem isso. Fala aí. Olha essa aqui o processo de umectação. Fase sólida. Cria aquela bolinha, né? Todo mundo conhece, aquela bolinha de solda. Aí ele começa a aderir. Aí cria uma ondulação, né? Aí conforme você vai aquecendo o material, aí pronto, ele adere totalmente, com um ângulo bem pequeno. Aqui ele está totalmente umectado. Ele molhou totalmente e criou uma película ali em cima da tubulação. Fechar que a gente não vai mais usar. Quem é que está com o microfone aberto? Quer falar alguma coisa? Nada? Eu ia deixar uma apresentação aqui aberta, acabei esquecendo, vai... Deixa eu achar ela aqui. Professor, tá me escutando? Estou escutando. Não, só para recapitular ali, mais lá atrás, voltar um pouquinho lá atrás na situação das ligas.
Só uma dúvida, não sei se eu não prestei atenção, se eu comentou, acabei não prestando atenção na situação um exemplo, né, daqueles condensadores de alumínio, quando aparece tipo de vazamento e tal, e o pessoal tem que fazer correção ali naquele condensador e é todo de alumínio. Qual seria o tipo de liga a ser usada e a chama do maçarico nesse tipo de processo aí? Já falar. Eu acabei pulando isso aí, tinha esquecido. Bem que me lembrou. Tá, deixar aqui a apresentação já no ponto, que é o último assunto. Deixa eu voltar aqui, lá na pasta. Deixa eu copiar também essa apresentação para vocês e deixar lá na pasta, tá? Copiar. Capítulo 5. Então, isso que eu vou mostrar para vocês, aí vou deixar copiado aqui também. Aqui nessa pasta tem, falando só sobre alumínio aqui, ó, brasagem e alumínio. Tem um boletim falando de brasagem e alumínio. Lembrou que eu tinha esquecido. O processo de brasagem com alumínio. Aí tem esse fabricante, no caso aí que é o Brastak, ele te dá 3 opções. Tá? Pode estar usando aí a BT712 com fluxo Super 77, Super Fluxo 77. Tá? Só que esse aqui é horrível, tá? Para brasar alumínio com alumínio e de refrigeração, tá? É horrível. Mas isso aqui é principalmente para aquele alumínio de aqueles alumínio com espessura mais grossa, né? Que tem embarcação, o alumínio de ônibus, né? Aquele alumínio que vem em radiadores ou em latarias de carro, né? Essa solda aqui ela é boa, para refrigeração ela é horrível, tá? Porque o ponto de fusão dela é muito alto. Ela se derrete quase no mesmo ponto de fusão do alumínio da refrigeração. Então ela não é muito boa. A segunda opção tem o alumifluxo. O alumifluxo é uma outra alternativa com um fluxo interno, tá? Essa vareta de solda. E ele diz aqui, ó, após a brasagem, apresenta uma fina camada de resíduo que melhora a proteção do alumínio contra corrosão e oxidação, sendo ideal para aplicações onde a remoção na parte interna é difícil, da oxidação do interior da tubulação. Só que é essa oxidação que você está falando, essa fuligem aqui, ó, que gera no interior do tubo, que é o nosso último assunto de hoje. Ó. Essa fuligem gerada aqui, ó, essa sujeira toda que gera no interior da tubulação. Tá? Então, como não tem como a gente limpar, a não ser que a gente serrasse o tubo, igual como mostra aqui na imagem, né? Então, aí, utilizando essa vareta de solda, alumifluxo, ele minimiza esse efeito, tá? De fuligem aí no interior da tubulação. Pois testes comprovaram menos desgaste do R12 com o próprio alumínio, a ausência de desgaste do R134. É uma outra opção. Aí ele diz aqui, ó, pode ser utilizado na brasagem de cobre com alumínio. Ele está dizendo aqui, ó, a palavra pode, não é a mais recomendada, mas pode. Porém, contudo, requer boa técnica de brasagem. Então, ou seja, se você é um iniciante em brasagem com alumínio, não é recomendado você usar, mas dá para usar? Dá para usar alumifluxo, para brasar cobre e alumínio, mas não é recomendado. Tá? Aí o que acontece? Qual é a mais recomendada? A recomendada é a Zincaflux. A Zincaflux traz uma linha composta de zinco e alumínio, em formato de arame tubular com fluxo interno não corrosivo, devido a seu baixo intervalo de fusão. Olha só o que é o intervalo de fusão dessa vareta. Cara, essa vareta aqui, mano, é muito boa de trabalhar com ela, porque o ponto de fusão dela é muito baixo. Olha o ponto de fusão do alumínio, pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Ponto de fusão do alumínio. Fiz errado. Aqui. Ponto de fusão do alumínio, 600 graus, 660 graus. O ponto de fusão do alumínio é muito baixo em relação ao cobre. O cobre é 1080 graus o ponto de fusão, ou seja, ele se derrete a 1080, ele se funde a 1080 graus.
O ponto de fusão do alumínio é 660 graus. Essas varetas aqui, ó, essa Alumiflux, o ponto de fusão dela, cara, é mais alto. Ali, se eu não me engano, é em torno de 500 a 401 quebrado o ponto de fusão dela. Ou seja, é muito próximo o ponto de fusão da vareta do ponto de fusão do alumínio. Então, você acaba derretendo todo o material base e não derrete a vareta, porque eles são muito próximos. Tá? Então, você usando essa Alumiflux, pelo fato do ponto de fusão dela ser mais baixo, a facilidade que você vai derreter essa vareta é muito maior. Tá? E que nem está falando aqui, ó, seu uso é mais fácil comparado ao Lumiflux, diminuindo o risco de fusão acidental, que é o que mais ocorre, né? Quando você está brasando. Então, se você vai brasar alumínio com alumínio, cobre com alumínio, as serpentinas de alumínio, dê preferência sempre às Incaflux. É só essa que tem no mercado? Não, tem a Migrare. A Migrare também tem uma vareta de solda, Migrare. Acho que eu escrevi errado. Não sei. Migrare refrigeração. Bora ver aqui o Migrare solda dá no mesmo. Aqui, ó. C Import. Deixa eu ver se é essa mesmo. Estava marcado como eu já vi, então deve ser essa mesmo. Deixa eu abrir o outro enquanto ele está abrindo isso daí. Eu acho que não é essa, não. Placa multimarcas. Não, não é isso aqui, não. Acho que isso aqui já é a loja, né? Não quero loja, não. Quero o site do fabricante. Fabricante entre aspas, né? Que eu acho que essa é chinesa e essa empresa só importa, tá? Só adesivo aí. Vai, tio. Ó, deixa eu mostrar o vídeo, que tem um vídeo. Toda shopping notícia. Esse meu Google tá de brincadeira comigo. Aqui, ó. Eles têm vídeos no YouTube, tá? A C Imports, tá? Aqui, ó, como soldar congelador de solda entre tubo, tá? Eles têm aqui, ó, mostrando o vídeo de você fazer a brasagem, tá? Aqui ele tá brasando alumínio com cobre. Deixa eu tirar aqui o som. Aí ele dá uma explicação de brasar e tal. Eu vou postar o vídeo também lá para vocês terem acesso a o link, né? Para vocês brasarem. Aqui ele dá a demonstração de alumínio com alumínio e cobre com alumínio. Aqui. Mostrando que é mais fácil. O conjunto de solda adequado é sempre o Benzomatic, tá? Nada de usar maçarico para brasar alumínio, tá? Porque você vai derreter todo o material, é sempre o Benzomatic, porque o ponto de temperatura que ele alcança é bem mais baixo. Aqui é moleza, tá? Alumínio com alumínio, tranquilo. O negócio é aqui, ó. Aí diz que esse fluxo não é necessário limpar, o fluxo da vareta, tá? É uma recomendação do fabricante. Aquele da Brastar, a gente viu que sempre tem que limpar, né? Ele recomenda limpar. Aqui tá dizendo que não recomenda, então você tem que seguir o que o fabricante manda. Aí, ó, aquece o cobre, quando é cobre com alumínio, né? Aquece o cobre. Sempre mantendo a chama, ó, no cobre, não no alumínio. Aí, ó, aí deixa ela derreter e aderir. Essa é a Easy Migrare, tá? Easy Migrare. Vou deixar esses vídeos tudinho aqui, ó, lá no... para vocês, caso queiram, como material aí para assistir depois, tá? Aí tem um site aqui da Semport que eles falam um pouco mais dos produtos da Easy Migrare, tá? Varetas Easy, ó. Mas, tipo assim, entre a Easy e entre as Incaflux, eu, preferencialmente, sou os Incaflux, tá? Mas as Incaflux é mais caro, já deixo logo adiantar para você. Ela não é baratinha, não, as Incaflux, tá? Ela é mais cara. Essas outras... Só tem outras varetas no mercado que nem marca tem. O cara vende lá avulso, na mão mesmo. Eu quero uma vareta de solda, o cara vai lá e te dá uma vareta avulso. Cara, aquilo ali é muito ruim para soldar. Essas outras varetas que tem, sem ser as Incaflux,
e sem ser a Easy Migrare, elas são varetas para alumínio em geral. Elas não são varetas especiais para soldar mesmo na área de refrigeração. Até são, mas são de qualidade inferior, tá? Em relação principalmente a ponto de fusão, porque o que interessa é o ponto de fusão. Se você não tem um método de adição que o ponto de fusão é bem baixo, você não vai conseguir derreter a vareta. Você vai derreter todo o alumínio, né, mas não vai derreter a vareta. Tá? Então, você só tem que tomar cuidado com isso daí. O que eu recomendo sempre? Zinca Fluxo e Easy Migrare. Tem um dinheiro sobrando aí? Zinca Fluxo. Tá? Então, dá uma olhada nas lojas de refrigeração, compara os preços, compra a vareta. Se você tem acesso a esses kits de solda, compara também no mercado. Tá? A gente vai fazer algumas demonstrações lá no laboratório com as varetas de alumínio. Então, a gente vai fazer no laboratório algumas demonstrações com vocês. Aí vocês só que a gente não tem as duas, né, para vocês compararem. A gente só tem acesso a uma vareta, tá? Que no caso é a Zinca Fluxo. Mas aí vocês podem estar usando também essa Easy e testando. Ou de outros fabricantes eu não testei, só testei essas duas e o que eu mais gostei foi a Zinca Fluxo, tá? Dos dois fabricantes, a que eu achei bem mais fácil de brasar foi com a Zinca Fluxo. Mas que é assim, tudo é questão de técnica, tá? De experiência, de passado. Conforme vai passando o tempo, você vai utilizando o material, você vai se acostumando. A questão muitas vezes que a gente não tem os recursos necessários, né, para fazer testes, né? Para fazer esses testes. O problema todo é esse. Tem aluno, às vezes, que trabalha com refrigeração que só soldou ali na sala de aula. Às vezes trabalha durante 5 anos, nunca brasou nada, né? Porque aí só trabalha, às vezes, com instalação e não precisa de brasagem, né? Às vezes só trabalha com limpeza, que não precisa de brasagem, né? De equipamento. Então, às vezes, dificilmente ele brasa a tubulação. Então, isso também é o que dificulta, né? Ele pegar uma experiência maior, tá? Então, se quiser mais informações, dá uma lida nesse boletim, falando só sobre alumínio, brasagem de alumínio, mas as informações importantes foram essas que eu comentei, tá? Se quiser conhecer um pouco mais, aí dá uma lida nesse boletim, que é o brasagem alumínio, aqui o boletim, tá? Brasagem alumínio. Aí, para finalizar, a gente vai falar agora sobre a importância do nitrogênio na soldagem, ou na brasagem, né? O que acontece? Quando você estiver brasando uma tubulação, devido à presença do oxigênio no interior da tubulação, quando você aquecer fora, o oxigênio vai gerar uma reação química que vai gerar essa fuligem aqui no interior da tubulação. Vai carbonizar todo o interior da tubulação. E essa fuligem, ao passar o fluido refrigerante, ele vai limpar, né? Ele vai limpar essa fuligem e vai arrastar toda ou para dentro do compressor ou para o dispositivo de expansão, gerando a obstrução do dispositivo de expansão ou pode gerar possíveis problemas mecânicos lá no compressor, tá? Então tem que tomar cuidado com essa fuligem gerada. Como é que eu evito essa fuligem? De duas maneiras. Primeiro, fazendo uma brasagem bem rápida. Se você brasar rápido, a quantidade de fuligem que vai criar no interior é bem pequena, tá? Quanto mais você aquecer o cobre, quanto mais tempo levar para aquecer o cobre, maior é a quantidade de fuligem no interior da tubulação, tá? Então, se eu aquecer rápido a tubulação e fazer um processo de brasagem rápida, então a quantidade aqui dentro vai ser menor, mas não vai ser igual isso aqui, não. Como é que eu consigo isso aqui, ó? Essa limpeza 100% aqui, ó, totalmente limpo. Eu só consigo fazer isso aqui quando eu utilizo nitrogênio no interior da tubulação, aqui, ó. Eu pego o cilindro de nitrogênio, com o gás nitrogênio interior dele, e injeto esse nitrogênio passando por dentro da tubulação no momento em que eu estiver brasando externamente. Porque o nitrogênio, ele vai expulsar o oxigênio do interior da tubulação e evitando essa reação química da oxidação do oxigênio, tá? No interior aqui da tubulação. Assim evita, né, a formação de fuligem. Tá? Então, você vai regular uma pressão bem pequena, de 0 a de 5, ou é de 2 a 5 PSI. De onde ele fala aqui, ó, de 5 a 10. Uns falam de 2 a 5, outros de 5 a 10. Isso aqui está dizendo de 5 a 10, tá? Mas de 2 a 5 PSI, até 5 PSI já é uma pressão boa, tá? De nitrogênio que você vai estar regulando para passar no interior da tubulação.
para poder evitar a formação de fuligem, ou seja, vem com maçarico, aquece a área, faz a solda, que aí você vai ter a tubulação limpa, quando você usar nitrogênio, e aqui você vai ter uma tubulação suja, no interior da tubulação, devido à não utilização de nitrogênio. O professor é obrigado a utilizar? Teoricamente, sim, era obrigado. Mas, infelizmente, em campo, nem todos têm esse recurso, né? Então, quando você trabalha na linha residencial, o que eu aconselho para você? Faz uma brasagem rápida. Fazendo uma brasagem rápida, você minimiza o efeito da fuligem. Não é que não vai criar, mas uma quantidade bem pequena. Então, faz uma brasagem rápida, que você minimiza o efeito dessa criação dessa fuligem no interior da tubulação. Tá? Eu tinha uma foto, eu não tenho como abrir, porque senão eu vou abrir um monte de foto e vai ficar ruim aqui para a gravação. Tá? Não sei que eu edite depois, mas que eu fui fazer um trabalho numa câmara frigorífica, em que o orifício lá da câmara frigorífica estava totalmente obstruído, cara, só com fuligem de solda. Né? A máquina não dava rendimento só por conta da fuligem que tinha no filtro do orifício da válvula de expansão, que dificultava a passagem do fluido refrigerante, fazendo a máquina perder rendimento. Aí a gente teve que o quê? Tirar todo o fluido do equipamento, tirar lá recolher o fluido, né? Tirar o orifício, lavar todo o orifício, lavar a tela, colocar de novo, fazer vácuo, né, lá no equipamento e liberar o gás novamente. Tá? Que a máquina não dava rendimento, era só sujeira no orifício. Sujeira de quê? De brasagem. O pessoal, quando foi brasar, não utilizou o nitrogênio. Tá? Aí o fluido refrigerante arrasta toda essa sujeira que vai ou para o dispositivo de expansão para o compressor, prejudicando aí o sistema. Tem situação de equipamento, por exemplo, o VRF, o equipamento tipo VRF, quando o fabricante vai dar o startup, que você instala e o fabricante vai dar o startup, ele não dá o startup na máquina se você não provar que você fez o processo de passagem de nitrogênio. Tá? Tem caso extremo em que o cara que vai dar o startup na máquina, que vai botar a máquina para funcionar, né, do fabricante, ele pede para serrar algum ponto da tubulação. Ele olha para o ponto de solda, da ponta, serra aqui, ó, corta aqui, aí ele corta e pede para ver. Aí ele olha lá para ver se tem fuligem ou não. Tá? Para vocês terem uma ideia, em equipamentos VRF. A gente chega até esse ponto dele mandar cortar a tubulação só para ter certeza que está limpo e ter a tubulação. Por que isso? Porque se tiver sujo, cara, em máquina VRF que usa válvula de expansão eletrônica, tu vai matar a válvula. Uma válvula de expansão eletrônica, cara, é 5 conto. É 5 mil reais para te ficar sujando com fuligem, para você danificar a válvula. Imagina tu estragar uma válvula de expansão eletrônica de 2 mil a 5 mil reais por conta que você não quis usar nitrogênio, que um cilindro desse aqui é 120 reais uma carga de nitrogênio dessa. É 120 reais a carga. Então é meio desproporcional, né? Totalmente desproporcional aí em termos de valores. Então é muito melhor a pessoa utilizar o nitrogênio, principalmente equipamentos de médio porte. É obrigatório, né? Tem fabricante que não dá startup se não tiver comprovado que ele utilizou realmente ali o nitrogênio no interior da tubulação. Em nível residencial, a gente sabe que, infelizmente, não tem controle, né? E até a quantidade de recursos que o mecânico tem, quem trabalha só com a residencial, é bem mais escasso, aí acaba não tendo. O que eu recomendo? Trabalha sempre com uma brasagem rápida. Mas quem puder, sempre utilize a passagem do nitrogênio no interior da tubulação, tá? Porque isso faz com que a tubulação fique limpa. Aqui, ó. Faz com que aí E a gente vai fazer esse procedimento no laboratório também, tá? De brasagem com nitrogênio. Mas falar que brasar com nitrogênio é muito lindo, é muito bonito, só que já fique ciente desde agora que o fato de você brasar com nitrogênio dificulta mais ainda o processo de brasagem, tá? Dificulta mais ainda porque você está aquecendo por fora e esfriando o tubo por dentro. O nitrogênio passa roubando o calor da tubulação, tá?
Então, se torna muito mais difícil brasar com o nitrogênio interior da tubulação. Mas é necessário, olha a diferença aqui, né? Soldado sem nitrogênio, como é que fica a tubulação? Soldado com nitrogênio. Isso aqui é serrado. O cara serra na hora, porque às vezes tem uns incrédulos que vê a foto e diz, não, o cara limpou, passou o bombril aqui, né? Aí a gente serra na hora lá, no laboratório, para mostrar para o cara como é que fica limpo mesmo, brasando com nitrogênio, tá? Não cria fuligem. Sempre aparece os tomé. Dúvidas? Dívidas. Encerrar aqui a gravação.